Vamos falar sobre o Trump, né? Ele tem aprontado por lá e depois do último ataque. Essa semana a gente mostrou aqui no All News segunda edição, aquele ataque em Washington, né? Que acabou atingindo 2 guardas nacionais, um agente morreu e o presidente dos Estados Unidos disse que vai pausar permanentemente a migração de todos os países de terceiro mundo após a morte de uma integrante da Guarda Nacional. A agência Reuters, o Departamento de Segurança Interna, se referiu a uma lista de nacionalidades que Trump havia banido ou dificultado a entrada no país. Não inclui o Brasil, mas estão entre os países o Afeganistão, nacionalidade do autor do atentado em Washington, além de Cuba, Venezuela, Haiti, entre outros da África, Ásia e Oriente Médio. A declaração do Trump marca uma nova escalada de medidas anti-imigração do governo Trump desde o ataque de quarta-feira, que, segundo investigadores, foi realizado por um cidadão afegão que havia trabalhado para a agência de inteligência americana no Afeganistão e migrou para os Estados Unidos em 2021 por um programa de reassentamento. O José Padilha está aqui conosco. Padilha, só que aí, né, por conta desse ataque, muita gente que colaborou com os Estados Unidos e por isso é jurada de morte lá no Afeganistão, né, agora está correndo risco, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde para vocês, Carla, Dani, Sakamoto, Diego. Pois é muito complexo analisar isso, né? O primeiro ponto a olhar é que não somente estrangeiros fazem ataques armados em Washington ou em outras cidades dos Estados Unidos. Eu mesmo estava montando um filme em Washington, tem bastante tempo isso, e tinham 2 americanos dirigindo um carro e atirando a esmo nas pessoas. Não tinham nada a ver com outros países ou países do chamado terceiro mundo. Isso tem evidentemente uma dimensão política. O Trump está sob pressão com o caso do Epstein. Eles estão perdendo eleições. Os democratas deram uma lavada nos republicanos nas eleições que tivemos agora de prefeito, de governadores, e a popularidade do Trump está caindo. Então ele pegou esse incidente que não tem nenhuma não significa nada do ponto de vista estatístico. Não há uma estatística que mostra que imigrantes matam mais do que americanos, pelo contrário. E transformou numa bandeira política, como ele faz com tudo, sem nenhuma racionalidade. E ele vai apertar esse botão aí da imigração ser culpada pelos crimes que acontecem nos Estados Unidos, porque eu acho que é mais ou menos o que sobrou para ele, porque a argumentação econômica está indo para o espaço. Verdade. O Dani, hoje ele foi super mal educado, até com uma repórter que foi fazer uma pergunta para ele lá, e ele falou, não pergunta sobre isso, não sei o quê, só você foi a única que não entendeu direito, tentando, né, intimidar a repórter, uma jornalista Chamou de mulher. burra. Nas entrelinhas, né? Na verdade, o Trump, ele inaugurou esse modus operandi que virou mesmo uma forma, né, de líderes de extrema-direita ou com esse discurso beligerante tratarem a imprensa, né? Essa coisa de que a imprensa é fake news, a imprensa é fake news, a imprensa é fake news. Por quê? Né? Porque o trabalho da imprensa é ser vigilante. Aí o cidadão começa a dizer que vai lançar um programa de tarifaço no mundo inteiro. A economia, todos os economistas avisam, vai dar ruim. Aonde a imprensa busca informação? Com os especialistas. A imprensa vai e fala, os economistas estão dizendo que vai dar ruim. Você torce contra, você critica, você é da oposição, você apoia fulano de tal, você tem partido político, você tem lado, você é fake news. Distorce, xinga, ataca, lança a horda de apoiadores em cima. Por quê? Porque aí até que a realidade se imponha, né, e o café passe a ficar caro, a carne passe a ficar cara, a soja não seja comprada pelos chineses, até que a realidade se imponha, passou um ano e pouco, mas os americanos sentiram e o Trump está sendo obrigado a recuar. Eu queria só fechar aqui um pouco, ou seja, né, não tem novidade no ataque que ele fez à imprensa, pelo contrário, é um modus operandi, você acaba fazendo com que as pessoas só caiam em si, se é que elas vão cair, porque tem uma parcela de eleitores muito ideologizados, radicalizados, que se precisarem comer osso e pedra dizendo que é carne, vão comer osso e pedra dizendo que é carne, porque
o líder que eles idolatram fala que é carne. Então é isso aí, tem uma parcela que, infelizmente, fica com o que esses líderes dizem, e aí eu vou da esquerda até a direita, porque se você pegar ali o grupo mais afeito, por exemplo, ao ditador Nicolás Maduro, vai dar na mesma. Os polos, eles se encontram nesse ponto, né? O ataque à imprensa livre é sempre um sinal de alerta, tá? Em toda a literatura que vem analisando como as democracias morrem em pleno século que estamos. Mas para fechar, eu queria trazer uma reportagem da CNN Internacional, óbvio, né? É a manchete deles agora, e acho que tem muito pano para manga, que é o seguinte: uma fonte relatou a reportagem da CNN, a reportagem é da Natasha Bertrand, que as forças militares dos Estados Unidos fizeram um duplo ataque em setembro a um barco suspeito de traficar drogas, porque havia sobreviventes. Então, para que não houvesse sobreviventes, houve um segundo strike, né, um segundo ataque a esse barco, e aí todos os passageiros, todos os que estavam a bordo, morreram. Isso vai dar pano para manga lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu em setembro, foi revelado agora, porque mostra que não é só uma política antidrogas, pode ser também uma política de eliminação, né? Inclusive para que você não tenha depois ninguém contestando a versão de que o barco efetivamente estava sendo usado para transportar isso ou aquilo.